Você sabia que o corpo do Dulce foi roubado e ficou desaparecido por mais de 10 anos? Pois é, a história é ainda mais louca do que parece. Imagine um país em ruínas. É 1945. A Europa inteira ainda sente o cheiro de pólvora e sangue. Na Itália, o regime que por tanto tempo controlou a vida dos cidadãos acabou desmoronando como um castelo de cartas. O Dulce, aquele que prometeu grandeza e glória, acabou capturado enquanto tentava fugir, disfarçado, em direção à Suíça. Mas o que veio depois da sua captura foi ainda mais brutal do que a guerra. O Dulce foi executado sumariamente por guerrilheiros italianos e seu corpo, ao lado da sua companheira, foi exposto em praça pública, pendurado de cabeça para baixo em Milão. Era o fim simbólico de uma era de terror e um recado claro: nunca mais. O que poucos sabem é que a história do Dulce não termina ali. Depois de todo esse espetáculo macabro, seu corpo foi enterrado às pressas num cemitério comum, sem identificação, para evitar que seguidores fanáticos transformassem o túmulo em um santuário. Mas a calma durou pouco. Em 1946, no meio da madrugada, um grupo secreto composto por simpatizantes e ex-combatentes leais ao regime invadiu o cemitério. Com coragem, astúcia e uma boa dose de fanatismo, eles conseguiram fazer o impensável: roubaram o corpo do Dulce. Sim, o corpo dele desapareceu da terra como se tivesse sido engolido pela noite. O país mergulhou no escândalo. As autoridades, já fragilizadas pela reconstrução do pós-guerra, se viram obrigadas a correr contra o tempo para recuperar os restos mortais. Mas enquanto isso, boatos começaram a se espalhar. Uns diziam que o corpo estava escondido em conventos secretos, outros afirmavam que havia sido transportado para fora da Itália. Enquanto as autoridades vasculhavam cada canto da Itália, tentando recuperar o corpo do Dulce, o país inteiro parecia dividido. De um lado, a maioria queria virar a página daquela história sombria. Do outro, alguns ainda viam no Dulce uma espécie de mártir. Durante meses, o corpo ficou desaparecido. E a cada dia que passava, novas teorias surgiam, algumas tão absurdas que pareciam saídas de um romance policial. Havia quem jurasse que ele havia sido levado para a Sicília. Outros diziam que estava escondido nos Alpes, esperando o momento certo para virar símbolo de um novo movimento. Mas quem foram os responsáveis por essa história digna de filme? O roubo do corpo do Dulce não foi obra do acaso. Ele foi planejado e executado por um pequeno grupo chamado Legião Negra, formado por ex-combatentes ainda fiéis à memória do antigo regime. O cérebro da operação foi Domenico Lexisi, um jovem político ligado ao movimento neofascista que começava a ganhar força na Itália do pós-guerra. Lexisi era carismático, ousado e, acima de tudo, determinado a devolver ao Dulce um sepultamento digno, pelo menos na visão dele. Na madrugada de 23 de abril de 1946, ele e seus cúmplices, entre eles, Sandro Giovanardi e Mario Nani, invadiram o cemitério de Musocco, em Milão. Eles não tinham tecnologia, nem equipamentos sofisticados. Apenas paz, coragem. E um plano simples: localizar o túmulo anônimo onde o corpo havia sido enterrado às pressas, abrir a cova e desaparecer antes que alguém percebesse. O momento era perfeito. A Itália ainda vivia um clima de confusão e reconstrução. As forças de segurança estavam desorganizadas, e os cemitérios, quase abandonados durante a noite. Trabalhando rápido, guiados por informações secretas que conseguiram com contatos infiltrados, eles abriram o túmulo. Quando encontraram o caixão, retiraram cuidadosamente o corpo do Dulce já em avançado estado de decomposição e o colocaram em um veículo improvisado. A fuga foi silenciosa. Em menos de 2 horas, eles já estavam longe dali. E a notícia do sumiço só estourou dias depois, causando um verdadeiro terremoto político. Lexisi, em tom quase de desafio, chegou a enviar cartas às autoridades, se vangloriando do roubo e justificando o ato como uma missão de honra. Para ele e seu grupo, não se tratava apenas de um roubo, era uma espécie de resgate. Mas esconder um corpo tão famoso não seria tarefa fácil. E o cerco logo começou a se fechar. Depois do roubo, esconder o corpo do Dulce virou uma verdadeira operação de guerra. Lexisi e seus comparsas sabiam que não poderiam simplesmente enterrá-lo novamente em qualquer lugar. O clima político era tenso,
e as autoridades estavam caçando pistas por toda a Itália. Foi então que eles recorreram a uma rede de apoio formada por simpatizantes silenciosos, gente comum, padres, monges que compartilhavam, em segredo, a vontade de preservar aquele corpo como símbolo. Com a ajuda deles, o corpo foi levado para o mosteiro de Capuchinhos, próximo a Milão. Ali, sob a proteção de religiosos que escolheram fechar os olhos para a gravidade da situação, o corpo ficou escondido por mais de 10 anos. Guardado em um caixão simples, dentro de uma parede falsa do convento, como um fantasma do passado, uma presença que poucos sabiam que estava ali, mas que carregava um peso enorme. Enquanto isso, Domenico Lexisi foi preso pouco tempo depois do roubo. Em interrogatórios, ele manteve o silêncio sobre o paradeiro do corpo, tratando toda a operação como um ato de devoção pessoal. O governo, mesmo pressionando, jamais conseguiu arrancar dele a localização exata. O segredo ficou trancado entre poucos. Apenas em 1957, após longas negociações e com o país tentando cicatrizar suas feridas, o governo italiano aceitou devolver o corpo do Duce à sua família. Era uma solução prática, encerrava-se o risco de que o mito aumentasse ainda mais. O Duce então foi enterrado definitivamente no cemitério de San Cassiano, em Predapio, sua cidade natal. Hoje, o túmulo ainda atrai visitantes, misturando curiosos, estudiosos e alguns poucos seguidores nostálgicos, todos em busca de entender aquele capítulo tão conturbado da história italiana. Essa história do corpo roubado, escondido e finalmente entregue é mais do que um simples roubo de cemitério. A história do corpo roubado do Duce é um lembrete sombrio. Certas figuras, mesmo depois de mortas, continuam assombrando o mundo dos vivos. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Deixe seu comentário e sugestões de temas para vídeos. Até mais!